O que na espiritualidade se comenta é que o livro de Enoque foi retirado. Por quê? Porque na análise de 4 cardeais ou padres da igreja na época, né, entre eles Santo Anastácio, Enoque terminava aparecendo no Antigo Testamento mais do que Jesus. Ah, estava com mais crédito. Ou seja, Jesus era um mero personagem que estava cumprindo uma agenda que foi anunciada por Enoque lá atrás. Entendi. Por quê? Enoque é o 7º patriarca, que é levado a conviver com Deus, retorna, dita para o seu filho Matusalém 366 livros, onde ele cita a questão de Jesus e a vinda do Messias depois. Então Jesus é anunciado por Enoque. E Enoque, entre aspas, pontuou mais a Bíblia, o Antigo Testamento, que é propriamente Jesus, porque Jesus só aparece depois que nasce. Então, assim, segundo Anastácio e outros, parece que eles tiraram isso, convenceram Jerônimo a tirar. Isso é mais um dado que me leva a pensar que ou Agostinho também fazia parte desse grupo, ou eu não saberia lhe dizer. Mas o que é que eu sei? Que em 376, Anastácio escreveu, publicou lá junto com Damaso uma ordem, mandando o quê? Destruir todos os livros que fossem considerados gnósticos, que era a produção de Maria Madalena. Os monges do monastério de São Pacômio, lá no Egito, estavam traduzindo para o copta esses livros. Quando eles souberam disso, eles esconderam em Nag Hammadi o trabalho deles. Depois, né? Isso ficou desde o século IV até agora, no século XX, quando encontraram os manuscritos de Nag Hammadi escondidos. E assim, dos 13 rolo de papéis, 52 manuscritos que hoje existem, é o que sobrou, porque a turma que encontrou isso, que eram pastores beduínos, eles, um frio louco lá no deserto, eles encontraram isso dentro de uma caverna e toda noite faziam uma fogueirinha. Aí, só no fim de semana, quando um deles foi a um vilarejo comprar comida, aí o cara lá da loja disse: como é que vocês estão aguentando esse frio? Não, a gente encontrou lá umas coisas e estamos queimando. Papiros, aí né? O dono da loja foi lá, comprou. Ou seja, isso que a gente tem hoje é o que o dono da loja comprou. É a sobra do churrasco lá. Sobra do churrasco. das fogueirinhas. Então, assim, tinha coisas de Enoque aqui também. Ou seja, em vários momentos tem essa coisa de Enoque. E tem mais um detalhe. No livro de Enoque, que sobrou, há sim exatamente esse relato de que Enoque fala, de que quando ele era levado para o primeiro céu, segundo céu, ele viu vários tipos de anjos, já que a gente está falando de anjos, né? Exato. Vários tipos de anjos presos por ordem de Javé, por ordem de Deus. E o pior, quando Enoque vai sendo levado em cada céu, os anjos dizem: Enoque, interceda por nós junto a Deus. Aí Enoque dizia: mas vocês são anjos, como é que vocês estão pedindo a um humano? Olha bem a história, para um humano interceder junto a Deus por vocês, tem alguma coisa errada aqui nessa... Mas é isso que o livro de Enoque mostra. E mostra também alguns anjos conversando com Enoque, e Enoque termina traduzindo isso nesses livros, tipo Gabriel e Rafael conversando. Mas você não acha que foi muito dura a decisão de Javé de deixar aqueles anjos presos até o fim da eternidade, coisa que vale? E assim, aqui temos um problema, porque o pai de Enoque foi Jared. E a Bíblia diz que na época de Jared os anjos desceram à terra e habitaram com as mulheres da terra, que bate com a questão de Enlil ficar pé da vida com os Anunnakis que desobedecem. Né? E quem é Enlil? Aí, se a gente pegar a tradução da Bíblia em inglês, logo no Gênesis, lá no início, houve um tempo em que os Nephilim estavam na Terra. Eu estou indo para aquilo que você falou. A palavra hebraica é Nephilim mesmo. Né? Mas quando você traduz isso para a língua portuguesa, como é que fica? Os gigantes. Houve um tempo em que existiam gigantes na Terra, aí ou seja, descaracteriza a questão extraterrestre. Né? Sim. Então, assim, Enoque falou dos Nephilim, de anjos, e falou de outros tipos de anjos, mas como isso sumiu, nós perdemos a referência correta. Então não dá para a gente saber com certeza muita coisa. Eu vou levantar uma tese aqui interessante. Tem um cara chamado Chris Thomas, ele não é cristão não, ele é meio ufólogo, esotérico.
E ele escreveu um livro, não me lembro exatamente o nome do livro, que ele diz, eu estou puxando aqui que você falou a data de 1776. Ele diz que em 1776, alguns alienígenas conseguiram acessar a Terra ou a nossa dimensão, e eles chegaram aqui na Terra e montaram um plano de criar uma narrativa de que eles são os criadores dos seres humanos, para que eles, no futuro, consigam governar a Terra e subjugar os humanos. Só que, para isso, eles perceberam que eles teriam que alterar o registro fóssil e arqueológico e tal. Então, eles voltaram no tempo, criaram aquelas tábuas cuneiformes que o Zecharia Sitchin escreve, e eles se colocaram como esses criadores da humanidade. Só que aí eles perceberam que, independente dessa fraude que eles fizeram, dizendo que eles são os criadores e não o Javé, eles teriam que alterar o registro acástico. Porque quem tem a espiritualidade poderia ler a história real no registro e ver que o que está ali nos materiais é forjado. E seria por isso, e a única maneira de fazer essa alteração do registro acástico seria por meio da Arca da Aliança. Então foi por isso que Deus sumiu com a Arca da Aliança para que não fosse alterado esse registro acástico. Então eles não conseguiram alterar e estão continuamente procurando. Seria esse um dos motivos pelo qual Hitler também estava procurando, teria uma relação com isso. E ele diz que esses seres que ele chama de vilões, né, que aparece vilão em português, né, V-E-L-O-N, vilão. Eles se aliançaram com famílias humanas para que elas criassem essa história, essa narrativa de que esses seres são os criadores, para que no Apocalipse, no final dos tempos, eles aparecessem dizendo: não foi Yahvé que criou, fomos nós, vocês devem obediência a nós, porque vocês eram macacos e a gente adaptou vocês para fazerem serviço aí, principalmente procurando ouro para nós, né? Então vem aquela teoria meio Illuminati, de que tem seres humanos muito poderosos com dinheiro infinito, tem a ver com problemas dos 3 corpos, Vilela, lembra? Que os alienígenas estão chegando para dominar a Terra, escolheram uma elite e falaram: vocês têm dinheiro e tudo à vontade, prepara a humanidade para quando eu chegar eles me aceitarem como os salvadores, né? Então eu achei uma teoria louca, só que é uma teoria interessante que mostra um pouco mostra a realidade do registro acástico, que eu acho interessante, e mostra que muita coisa do mundo espiritual é, na verdade, uma fraude, né? Por isso que vem as fofocas espirituais, né? E essa ideia de não ter certeza. Então, esses alienígenas estariam se preparando. Aí, eu não sei exatamente se o comandante Astar entra nessa categoria, mas entra aquela ideia que eles estão esperando o momento certo para chegar na Terra, fazer a Terra evoluir para uma nova fase evolutiva na Era de Aquários ou na Era de Horus, segundo Crowley. Mas, na verdade, isso eles estão se passando como Enlil, como esse criador, aí mistura com os Anunnaki, mistura com os Nephilim, e é um pouco a tese do filme Prometeu, lá da série do Ridley Scott, né? Os engenheiros lá? Os engenheiros que criaram os seres humanos, né? Mas depois arrebenta com os seres humanos também. Então, existe uma tese de que eles estão chegando e vão se passar pelos criadores para tentar dominar a Terra, que saiu, eu não sei se você chegou a ver, tem uma trilogia de livros chamado Problemas dos 3 Corpos, né? Vai um pouco nessa linha, né? De que... Delicioso. Tem até uma história muito interessante ali de que os seres humanos estão desenvolvendo ciência ao ponto de lutar com eles. E aí... porque eles demoram 400 anos para chegar aqui. Eles falam assim: a gente está avançado tecnologicamente, mas em 400 anos, vendo quanto o ser humano está exponencialmente avançando, quando a gente chegar aqui, eles vão ter uma tecnologia superior à nossa. Então eles arranjam um jeito de estacionar a nossa ciência para não evoluir. Matando ou embaralhando as pesquisas científicas, né? Elas não... Melando as pesquisas. Elas não Essa é a principal tese dos 3 corpos, né, da série. Formidável. Não é interessante isso? Eu escuto essa história, eu sinto que tem algo real além nisso. de interessante, bate terrivelmente com as entrelinhas dos fatos que nós humanos deveríamos conhecer.